Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da segurança, da vigilância privada. É um prazer novamente estar aqui com vocês, nesse novo vidcast. Aqui ao meu lado o companheiro Ronaldo. Bom dia, bom dia. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui nosso amigo Paulo Ferracini, que é instrutor da Academia de Formação e vai nos dar aqui um ensinamento sobre segurança privada. Bom dia, Paulo. Bom dia, Geison, Ronaldo. Primeiramente, obrigado pelo convite e um abraço a todos da segurança privada aí. Perfeito. Maravilha. Ferracini, a gente pode se tratar assim, né? Como você é conhecido, né? Ferracini. Fala um pouco de você, da sua trajetória, e como você trabalha esse dia a dia dentro da segurança privada. Então, Geison, eu, na realidade, né, eu venho das Forças Armadas, né? Eu era temporário nas Forças Armadas e eu não conhecia o segmento de segurança privada. Eu nunca tinha visto, né? Porque não era, né, o meu viés, né? E aí, vocês vão lembrar do Souza, da Escola Paulista, né? E ainda tive a oportunidade de ficar um tempo com o Souza no Exército, né? E quando deu o nosso tempo, eu saí e liguei pro Souza. O Souza falou, Ferracini, estou numa escola de formação de vigilante. Quando você sair, me avisa, né? Mas por que avisa? A gente saía do quartel, fazia o curso de vigilante, já estava empregado, né? Então, não tinha profissão, né? Saí do quartel, liguei pro Souza, né? Deixar um abraço para ele já. E ele falou, assim, vem aqui na Escola Paulista, tem um curso de vigilante. Ele me explicou como que funcionava, né? E eu já saí da Escola Paulista trabalhando, né? Então, a minha trajetória já começa ali. E lógico, né? Todos os cursos que tinha disponível naquele momento eu fiz e fui buscando mais conhecimento na área, né, Geison? Então, começou a minha história, começa por aí, né? Sim, muito bom. E aí já se conhece há bastante tempo, né? Foi assim, uma pessoa muito bacana. Tivemos várias oportunidades aí, né? Foi assim, passamos muito perereco também, né? Com certeza. Então, Fer, vamos lá. Hoje você tem especialidade em segurança em condomínio. Também, não é isso? gente. Também. Então, eu fui, né, para o corporativo. Fui inspetor de segurança, supervisor, coordenador, gerente, né? E só que eu também sempre fiquei na parte de treinamento. Você vai lembrar do Alonso, Sim. Né? O Alonso, ele que me inseriu nessa questão de treinamentos, né? E eu também sempre fiquei na área de treinamento. E uns 12 anos atrás, né, a gente tem que escutar, né, quem tem experiência, né? A voz da experiência. E eu tive uma pessoa, né, não vou falar o nome porque não conversei com ele antes, e ele pegou e falou assim para mim, Ferracini, qual que é a sua especialidade? Eu falei, não, eu trabalho no segmento de segurança privada. Ele falou, não, mas você tem que ter uma linha, né? Eu falei, não, no momento, naquela época, né, Geison, vocês lembram, uma empresa de terceirização, de vigilância, ela assumia o contrato ali de condomínios, né, clínicas, bancos, então não tinha aquela linha, né, de especialização. E ele pegou e falou assim para mim, Ferracini, se especializa em segurança de condomínios, né? E eu comecei a buscar literatura de condomínios, pouca literatura, né? Quase nada de literatura, né? Então foi quando eu comecei a migrar para a parte, né, de condomínios. O que eu fiz? Eu preciso inserir, como que eu vou inserir nesse mercado? Fui fazer um curso de síndico profissional. Falei, vou fazer um curso de síndico.
para mim entrar no meio, né? E aí eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar como orgânico no Alphaville de Campinas, né? No Alphaville Residencial de Campinas, né? Que é um dos maiores que nós temos no Brasil também. E ali eu consegui, né, desenvolver essa expertise em segurança de condomínios. Então ali começa a minha trajetória na parte de condomínios. Sim. Eu, particularmente, eu sempre tive uma preocupação muito grande, tá, enquanto presidente do Sindicato dos Vigilantes de Campinas região, em relação a a modernidade, tá, as novas tecnologias. Tá? Quando começou, principalmente nos condomínios, isso veio e deu aquele impacto em todo mundo, inclusive eu tenho o meu discurso e falar, poxa, a tecnologia está vindo para tirar o emprego do vigilante. Começou a fazer as rondas com drone, né? Não tinha mais a presença do vigilante ali, mas tudo que é novo, a gente tem aquele impacto, né? Assusta todo mundo. E como você vê e enxerga hoje em dia essa situação tá dentro dos condomínios tá, fechados, onde eu entendo que precisa da presença do vigilante, até porque a câmera, né, não inibe nada, ela só é um auxiliar. Porque a gente vê aí as câmeras todo dia nos jornais, houve assalto, o cara chega, leva e vai embora. Tá? Qual o seu entendimento em relação a essas novas tecnologias dentro do condomínio? Então, Geison, realmente, né, quando se falam, né, em tecnologia, realmente a gente toma um susto, né? Porém, na segurança privada, igual o uso de drone, né? O drone, ele vai... Em qual momento que a gente opera um drone, né? Quando a gente precisa de uma camada de segurança em profundidade. Então, o que seria uma camada de segurança em profundidade? É onde o vigilante não tem a visão, né? E a gente precisa mitigar o risco de uma invasão. Então, vamos imaginar um cenário, uma área de APP com o rio, né? E como que o vigilante faz essa ronda que não, né, não tem como ele fazer essa ronda. Então, é onde se emprega o drone, que a gente tem uma camada de segurança em profundidade. Porém, o uso do drone ele é extremamente caro também. Então, existe um impacto financeiro. Não reduz, não tem uma redução, né, de verba com o emprego do drone. E detalhe, o drone ele não trabalha sozinho. Ele precisa ali de um operador, né? O operador ele tem que passar por um curso, né? Tem que estar autorizado pela ANAC. Então, a tecnologia, né, ela não substitui o homem. Nós temos que integrar o homem na tecnologia, né? Então, é essa visão que nós temos que ter. Então, não é todo local que a gente vai empregar o drone. E quem vai estar operando o drone ali, se for naquele cenário que nós temos a segurança privada, é o vigilante, operador. Né? Então é o vigilante que vai operar, porque ele identificou. Quem que vai dar a pronta resposta nessa ocorrência? Sim. Eu preciso de um vigilante ali para fazer a pronta resposta, fazer o acompanhamento, evitar ali a invasão. Então nós temos que integrar o homem com a tecnologia, porque a tecnologia, como você mesmo colocou, ela não vai evitar. Quem vai evitar é a presença humana. Isso me faz lembrar... por volta de 90, 91, 92, lá na Pena Branca, que nós tínhamos vigilantes que faziam ronda a cavalo. Para vocês verem como que evoluiu a coisa, né? Uhum. E também nós tínhamos um outro problema em relação à rede bancária, né? Quando os bancos resolveram, acharam que era melhor para eles, né? Fechar a agência e entregar a chave para o vigilante e levar para casa. Isso deu o que falar, né? Tivemos muitos problemas, a tecnologia chegou e cessou essa prática também. Não. Professor, em resumo, o recurso tecnológico sem a presença do profissional fisicamente não ajuda muito, né? É um conjunto de fatores. Sim. Então tem que ter o recurso tecnológico. É importante ter ali o profissional para fazer a contenção, agir em postos de crime, porque senão também fica uma coisa meio que desequilibrada ali, né? Não adianta você ter todo um recurso tecnológico para monitorar, um drone para poder fazer uma
uma ronda, né, como o senhor falou, de mais profundidade, né, em camada e tudo mais, mas não tem ali o profissional vigilante para poder conter qualquer ação criminosa, correto? Com certeza, Ronaldo. O que acontece? Hoje a gente está aí, né, ouvindo, se alimentando de inteligência artificial, né? Então, o que a gente tem que entender nesse cenário, né? Um projeto de segurança, né, tecnológico, ele é extremamente, tem um impacto financeiro alto também, né, o emprego dessa tecnologia, né, ela não é nada barata. O que acontece? Nós, sem a inteligência artificial, né, a segurança ela trabalhava de forma passiva. O que significa de forma passiva? Está ali o vigilante da central de monitoramento, porém, tem lá 18, 30, 40 câmeras para monitorar. Vai ter uma vulnerabilidade, não tem como, né? E o que a gente fazia? A gente sempre trabalhou de forma passiva. O que é a forma passiva? A pessoa faz a invasão, a gente detecta a ocorrência, já aconteceu, e aí a gente vai tratar essa ocorrência, né, depois que aconteceu. Hoje, com a inteligência artificial, né, nós trabalhamos de forma ativa, sai do cenário passivo e entra da forma ativa. Por que ativa? Porque a inteligência artificial ela detecta anomalias, né? Então ali concentração de pessoas naquele local que não teria, uma pessoa parada em um determinado tempo, lá 5 minutos, ela já avisa, manda um pop-up para a central de monitoramento, ou, né, uma própria tentativa de invasão, veículo, né, tem vários softwares de inteligência artificial, né? Se um veículo, né, ele passar ali 5 vezes em volta do condomínio, um exemplo, tiver configurada a LPR, vai mandar um pop-up avisando, né, que aquele veículo está em atitude suspeita. E vamos além, né? Hoje Campinas tem a integração com o Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, né, o Sincamp, né, o antigo Sincamp. Então, quem que vai também dar uma devolutiva, ver um veículo suspeito, vai fazer contato com a guarda, é o operador que está na central de monitoramento, que é o vigilante. Então, o que aconteceu? A gente saiu da forma passiva, entramos para a parte ativa por causa da inteligência artificial. E aí a gente consegue realmente mitigar o risco, né? Evitar a invasão. Mas para operar toda essa tecnologia, o atendimento de pronta resposta, eu preciso do homem. Então não adianta eu ter ali, né, uma super central de monitoramento, um investimento, um aporte financeiro alto, se eu também não tenho ali um profissional treinado, né, para responder à altura se realmente persistir a tentativa de invasão e ter a invasão mesmo assim. Então a figura do vigilante não tem como ser substituída nesse cenário. Eu preciso do homem para monitorar isso daí, né? Perfeito. Professor, o que se avaliar, melhor dizendo, em um condomínio para entender se realmente é necessário ter ali uma equipe de segurança e que tipo de segurança implantar nesse condomínio? Qual que é o que você avalia como especialista em segurança de condomínio? Deve ser muito complexo e relativo, né? Sim. De condomínio para condomínio. Mas o que você avalia em geral? Quando você é acionado, olha, preciso que você faça um plano de segurança aqui para mim entender se eu preciso realmente ter aqui um vigilante patrimonial aqui ativo, se eu preciso ter apenas aqui uma segurança monitorada remotamente. O que você avalia dentro desse contexto aí para poder falar, olha, aqui tem que ter um segurança, tem que ter uma vigilância e enfim. Ronaldo, excelente pergunta, né? O que a gente... Vamos buscar pandemia para falar sobre isso. Quando veio a pandemia, lockdown, parou a movimentação de pessoas na cidade. Então a cidade parecia que estava abandonada, né? Eu mesmo tive que fazer um deslocamento aqui para Barão de Itapura. Eu peguei a Barão de Itapura, próximo da antiga rodoviária, né, um cenário assustador. Eu até filmei, falei para minha esposa, cara, não tem ninguém na rua. Eu estava prestando serviço para uma empresa de segurança, eu tive que ir até a central, ninguém. Retornei, isso era umas 9h30 da manhã, retornei às 15 horas para casa, encontrei um veículo na Orozimbo Maia. Aí você fala, pô, assim, o que quer dizer isso daí? Se a gente não está deslocando, o crime também não está em deslocamento.
Se o crime deslocar, né, a polícia vai pegar. A agência bancária fechada. Transporte de valores travou. E ali a cabeça nossa que não para, né, a gente fala, cara, aonde o crime ele vai migrar? Então a gente tem que entender, né, qual que é a migração do crime, e aí para a gente fazer essa analogia, né, até com o projeto de segurança. Então, voltando ao fator aí de condomínios, cara, de pronto, qual que seria, né, o maior alvo para o crime? Condomínios. Né? E a gente viu que eu, particularmente, não usava o Pix. Na pandemia, começamos a usar o Pix. Né? Não sei se vocês também estavam nessa linha. E a partir do momento que você começou a usar o Pix, de pronto, eu falei, cara, vai começar o sequestro. E não deu outra. Sequestro relâmpago, explodiu. Né? Só que o crime ele é organizado, ele começou também a ver as vulnerabilidades. Quando na história, né, aqui de Campinas, nós observamos tanta invasão de condomínio? Não tinha. Né? Então a gente olha os condomínios que foram vitimados aí, que não tinha nenhum histórico de ocorrência. Então o crime ele começa a migrar. Então, daí, quando a gente vai fazer uma análise de risco, né, a primeira coisa, o entorno. Como que é o entorno? Quantas invasões tiveram no entorno? Né? Os demais condomínios também estão com segurança armada? Se está com segurança armada, realmente é preventivo ou é reativo? Houve essa necessidade? Houve, porque agora eu acho que eu não tenho todos os dados, mas em 2 anos nós tivemos aí 16 invasões a condomínios de alto padrão, né? Tivemos reincidência. Né? Então a gente vai verificar o quê? A parte externa, em torno, a gente vai avaliar o perímetro, né? O perímetro é uma dor que nós temos, então na hora que a gente for fazer a análise de risco, a gente vai verificar o perímetro, né? Qual tecnologia pode ser empregada, né, de forma assertiva, né? Se for necessário, a gente vai fazer uma POC, uma prova de conceito, para verificar se realmente aquela tecnologia ela vai atender a necessidade, porque é alto o aporte financeiro, né? Isso daí às vezes tem que ser feito de forma fracionada, né? E aí a gente vai para o controle de acesso. Como é que está o controle de acesso? Né? Tem software, né? Tem leitor facial, não tem leitor facial, todo mundo está cadastrado. Né? E aí também se existe alvos, né, dentro daquele condomínio, é um condomínio de alto padrão realmente, ou já houve invasões, tentativa de sequestro, qual que é o poder aquisitivo, realmente a gente precisa do emprego de vigilância, né, por causa do risco que tem de invasão. Né? E ali a gente pode montar, né, um projeto, um controlador de acesso na portaria, vigilante na ronda, central de monitoramento. Né? Então, o primeiro fator é o entorno. Né? E se outros também foram vitimados. Professor, com tudo isso, uma boa equipe, bons equipamentos, equipe treinada, enganjada, motivada, um bom plano. Se não houver um comportamento padrão dos moradores, pode comprometer a segurança do condomínio? Então, nossa maior dor é essa, né? Com certeza. Vai impactar diretamente. Acontece com frequência a falta de comportamento padrão dos próprios moradores e isso acabar prejudicando a segurança do condomínio? Com certeza, porque comodidade não se mistura com segurança. Sim. Não adianta. Não combinam, né? Não combinam. Não combinam. Então, o morador, ele quer chegar, ele quer entrar, ele não quer ser barrado, ele não quer passar para a inclusa, entendeu? É o amigo que está vindo visitar e ele acha que o amigo não precisa passar pelo procedimento, é o parente, né? É o parente, então isso daí impacta diretamente. Né? Então, poxa, como que a gente resolve isso? Desenvolvendo os profissionais, entendeu? Nós tivemos, lógico que eu não posso falar o condomínio, nós tivemos o nosso vigilante, ele estava passando pelas baias, né? E ele olhou dentro do carro de um morador e ele identificou que a pessoa que estava junto não se enquadrava no perfil daquele morador.
Não se enquadrava. Certo. E ele pegou de pronto, acionou o CCO, né? E passou para o CCO. Dá uma olhada nessa imagem e tal, né? Verifica entrou uma pessoa embarcada e, né, não se enquadra no perfil, né? Ali de pronto, a central de monitoramento rápido puxou as imagens, né, e começa fazendo uma tratativa, né? Mas através do quê? De treinamento. Por qual motivo? A central puxou, né, pelo sistema quando esse morador saiu. Com quem ele saiu? Com quem ele voltou? Né? Já fazendo aquele trabalho formiguinha, né, para verificar se aquela pessoa que estava embarcada já tinha acessado antes o condomínio. Não tinha. Você entendeu? Então, o morador ali, ele estava sendo vitimado. Então, de pronto, conseguiram acionar os vigilantes internos, né? Fizeram lá o cerco, foi acionada a polícia e tomada todas as devidas e evitou um mal maior, né? Então, para a gente, quando existe essa falha, a equipe ela também está treinada, a gente consegue mitigar qualquer invasão, né? Igual aconteceu. Entrou. Foi tratada a ocorrência? Foi. Tivemos sucesso? Sim. Entendeu? Mas o morador ele quer comodidade. Não adianta. É onde o profissional de segurança ele tem que estar antenado no posto ali no contrato. Perfeito, Jesus. Bom, gente, lembrando também que esse podcast não é só o pessoal, né, da segurança privada, não são só os trabalhadores que assistem, a sociedade em geral, e essas explanações é muito importante para que todos saibam. E também pedir aí para o pessoal nos seguir lá nas nossas redes sociais, compartilhar o vídeo, dar um joinha para a gente lá para poder impulsionar melhor, né? Bom, Ferracini, eu tenho aqui uns questionamentos, tá, que eu venho fazendo em todos os podcasts que nós estamos tratando aqui. Eu vou voltar um pouco na questão da modernidade da tecnologia. Eu, particularmente, você falou da questão do Pix, né, da pandemia. Eu, particularmente, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui num banco. Tá? Não lembro. Até porque os bancos agora estão aí sendo transformados em agências digitais, né, por causa do cartão, por causa do Pix, e a evolução veio. A única segurança que nós tínhamos era na Lei 7.102, que obrigava o banco a ter vigilância privada, e hoje não obriga mais, por causa dessa condição, né, e a questão do transporte de valores, né, que eu entendo que está em rota de extinção. Pode demorar um pouco, mas daqui a pouco não vai ter mais numerário. Tá? E como ficam os nossos companheiros do transporte de valores? E só pegando agora, até nós tive um episódio, se eu não me engano, foi em 2018, tá? 2017, 2018, né? Era por volta de 4 horas da manhã, tá? Um amigo meu trabalhava numa empresa de transporte de valores e 4 horas da manhã meu telefone tocou. Falei, acordei, atendi, era ele. Só que ele falou umas coisas desconexas e desligou. Prontamente eu falei, pô, pegaram o cara, pegaram. Liguei na empresa, liguei pro pessoal, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e realmente a família dele estava sequestrada, tá? Para ele poder facilitar a entrada dos bandidos lá da base de transporte de valores. Então, como você enxerga essa situação dessas tecnologias, que hoje mudou bastante, né? Sim. Evoluiu bastante, principalmente o transporte de valores. E essa questão de ter, assim como o Ronaldo falou, né, um mecanismo mais eficiente, tá, para mitigar essas situações. Então, Geis, o transporte de valores, né, realmente a gente observa a tendência para carga segura, né? Então, com certeza, né, já tiveram essa visão também, né, que parou a movimentação de dinheiro. Automaticamente impactou diretamente as agências bancárias, o transporte de valores. Como você disse, eu acho que vai extinguir? Não, mas a diminuição vai ser gigantesca, vai ser drástica, né? Então, para onde vai esses vigilantes, né? Com certeza vai migrar para a carga segura. Mas a carga segura vai conseguir absorver todos esses vigilantes? Negativo, né? Então, pelo menos na nossa região,
né, nós temos aí uma concentração muito grande de condomínios. Então a gente observa que os condomínios estão absolvendo, né, esses vigilantes, como os centros de distribuições também. Ao mesmo tempo que a gente teve um impacto, né, com a pandemia, com o PIX, cresceram os centros de distribuições. Então os centros de distribuições também começaram a absorver o vigilante, né? Então Campinas, nessa parte também de rede alimentícia, mercados, hipermercados, né, também começaram a absorver o vigilante. Então a gente está vendo aí, né, outras frentes, né, igual os CDs, né, sendo distribuidores grandes que têm a necessidade do vigilante. Então, mas realmente nos assusta, né? Mas eu acredito que ainda a gente consegue absorver essa categoria, né, por causa dos condomínios de alto padrão. Então essa é a minha visão, que eu estou ligado diretamente, né, nesse cenário, tá? Perfeito. A logística aqui é muito forte, né, professor? Sim. Nós temos o aeroporto de Viracopos, um polo logístico enorme aqui na região, né? Sim. E as cargas seguras, elas estão voltadas justamente para essa questão do transporte de mercadorias com alto valor agregado, né? Com certeza. E os atacadões, né, Ronaldo? Se a gente verificar quantos atacadões nós temos aqui em Campinas, né? Foi até bom o senhor ter abordado esse assunto, né, presidente? Porque a gente tem uma visão aqui, uma leitura, professor, nos supermercados, hipermercados, atacadões. A gente tem uma quantidade significativa de supermercados, hipermercados e atacadões que já tem ali o profissional de segurança privada. Sim. Mas, porém, nós temos uma quantidade significativa também de supermercados que ainda não tem o profissional de segurança privada, e a gente sabe muito bem que tem aquele profissional que fica ali posicionado geralmente na saída da loja, em um ponto estratégico, com o auxílio de uma equipe de monitoramento, tá? Para impedir que frequentadores dessas lojas ocultem mercadorias. Tá? Nós sabemos que esse não é o profissional adequado, qualificado para estar ali. Sim. Qual que é a visão do senhor com relação a essa situação que ainda persiste mesmo? A gente está próximo aí da regulamentação da Lei 14.967, eu acredito que isso vai acabar se ajustando com o tempo, né? Mas qual que é a visão do senhor hoje com relação a esses profissionais? Essas pessoas, não digo profissional porque a gente não sabe se ele tem formação, né? Nos mercados e atacadões que tem a vigilância privada especializada, sim, mas nesses mercados que não tem, e tem ali o famoso fiscal de piso, qual que é a visão do senhor relacionada a isso? Hoje eu vejo o impacto nisso. Às vezes, aquele empresário, né, o objetivo fim dele realmente está focado, a cabeça dele está focada no negócio dele. Então, se ele tem um profissional de segurança ali, um gerente de segurança mesmo, ou um consultor de segurança, ou ele contrata uma empresa de consultoria, a empresa de consultoria ela realiza uma análise de risco e mostra para ele a necessidade, né, de ter o profissional de segurança, o vigilante, ter o fiscal de piso, que é outra modalidade dentro do mercado, ela não deixa de existir. Então, é o quê? Levar para o empresário que realmente existe a necessidade da análise de risco. Por qual motivo? A partir do momento, né, que se tiver um episódio, uma pessoa não qualificada, né, ela comete um erro. Qual que é a imagem, né, que tem essa empresa? Como a gente já viu, né? Sim, numa grande rede de supermercado. Uma grande rede, né, de supermercado. Sim, então, quanto que se perde essa empresa? Será que vale a pena o risco? Né? Então, o que acontece? Nós temos que realmente trabalhar em cima disso, que essas empresas elas entendam que ela tem que resguardar a segurança de quem frequenta ali dentro. Porque quando você entra no supermercado, você entra num shopping, você está com seu filho, com a sua esposa, a gente baixa a guarda. Porque a gente acha que a gente está num ambiente... Primeiro, a gente está num ambiente controlado, porém seguro. Exato. Entendeu? Então, a gente tem Pelo menos essa é a sensação que a gente gostaria de ter dentro do supermercado. Sim. Né? Então, qual que é o impacto se tiver uma ocorrência e não tiver uma pessoa preparada para agir?
Correto. Por quê? O vigilante, como eu mesmo coloquei, dia 7, o Geiso estava presente, é a ponta da lança. É a primeira linha de defesa de qualquer local. É o vigilante que vai agir. Posteriormente, a gente vai acionar, né, a Secretaria de Segurança Pública, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar. Então, nós temos sim que ter ali um profissional, né, de segurança privada. Porém, a gente também, por trás, a gente tem que ter aquele gerente com especialização em segurança privada e levar para a rede. Olha, eu vou fazer uma análise de risco. Se acontecer, quais são os impactos? Qual que é o impacto que tem para a empresa? De repente, a empresa está na Bolsa de Valores. Isso aí reflete também, né? Reflete o negócio da empresa. Então, os empresários também eles têm que ter essa consciência, né? Então, alguém tem que ir lá e cutucar. Olha, existe um risco, né? O que é maior? O que é pior? Você não ter um profissional qualificado, né? E acontecer um episódio aí, como que fica a imagem da empresa? Né? Porque tem locais que oferecem risco, eu não paro. Você entendeu? E as pessoas, às vezes, não esquecem do que aconteceu ali, né? Então, boa colocação, Ronaldo, mas a gente tem que trabalhar em cima também, né, e trazer dados, né? Fez a análise de risco, não tem contestação. Tá ali, existe um risco, vamos tratar esse risco, vamos colocar um profissional qualificado para aquele cenário. Então é isso que a gente tem que fazer também, Ronaldo. Até porque, professor, salvo engano, o único profissional por lei que tem o dever funcional e pode agir em hipótese de crime realizando revistas privadas, contenções, é o profissional de vigilância privada. É só vigilância. Então não faz sentido você contratar uma pessoa para ficar de pé na porta de uma loja, vendo as pessoas ocultarem a mercadoria e nada poder fazer, porque se ele não for vigilante, ele sequer abordar a pessoa, ele pode, correto? Sim, sim. E detalhe, né? Depois que acontecer a ocorrência, né, vai ter uma engrenagem aí que ela vai entrar em operação. Então, de quem que é essa responsabilidade, né? E aí vai verificar que aquele profissional não deveria estar exercendo aquela função, Aí já. né? Vai passar para quem é de responsabilidade e alguém vai pagar essa conta. Você entendeu? Que vai bater na Polícia Federal, não tem jeito. Entendeu? Vai pagar essa conta. Bom, vamos lá. Ferracini, nós sabemos aí que foi aprovado o Estatuto da Vigilância Privada, da Segurança Privada. Até então, o Estatuto ele veio beneficiar as empresas, por lado do trabalhador, até agora, efetivamente, ainda não surtiu nenhum efeito. Tá? Queria que você abordasse, tá, um pouco em relação a isso, tá, ao Estatuto da Segurança Privada, e também essa questão que vê essa nova modernidade, que é a formação em EAD, que querem aprovar. Tá? Formação à distância, porque eu discordo totalmente, tá? Lógico, todas as escolas também, que você abordasse esse tema para a gente um pouco. Eu achei um pouco confuso. Muito. Entendeu? Então, eu achei um pouco confuso, né? Então, estou aguardando mesmo, né, os juristas, né, que a gente conhece, né, para realmente passar essa informação. Inclusive, até no começo do ano, eu procurei o Ronaldo, tudo, né? Até para perguntar, né? E eles também falavam assim, estamos monitorando. Então, eu vou aguardar os desdobramentos para entender, né, como que vai ficar o estatuto. Porque hoje nós temos várias frentes no estatuto. Nós temos o vigilante, nós temos aí o porteiro, nós temos o guarda patrimonial, nós temos o pessoal de monitoramento, nós temos o pessoal de portaria virtual, nós temos os técnicos de instalação de sistema, nós temos agora o pessoal de TI. Né? Como que vai ficar todo esse cenário? Entendeu? Porque hoje você pega uma empresa de terceirização, uma empresa de vigilância armada, né? Que seja igual uma empresa de terceirização. Ela tem lá o porteiro, ela tem o vigia, aí nós tem o pronta-resposta, aí tem o pessoal da central de monitoramento de portaria virtual, aí nós temos o pessoal de central de monitoramento de alarme, aí tem o pessoal da central de monitoramento de CFTV, e aí um está no sindicato, o outro está no outro, o outro está em X. Então, como que vai ser tratado isso no estatuto? Então, eu não consegui ainda, desculpa,
né, entender como que vai absorver isso daí. Até porque não foi regulamentado ainda, né, professor? Sim. Então é algo que eu fiquei preocupado. Né? Porque antigamente, né, vocês lembram, tinha o vigilante que fazia o atendimento, né, de disparo de alarme de banco, ele ia desarmado, Sim. né? Só que hoje nós temos também os pronta-resposta de empresas de monitoramento de segurança eletrônica. Então, o estatuto a gente tem que aguardar, entendeu? Maravilha. Em relação ao EAD, qual é o seu posicionamento? Gente, o curso de formação de vigilante ele já é o básico, né? Eu sou contra, totalmente contra. Eu também. Por qual motivo? Isso eu tenho propriedade para falar. Eu sou consultor de segurança, atendo empresas, né? Também gestor. Então, na parte de gerenciamento de equipe de segurança, é minha especialidade. Também sou instrutor, né? Hoje menos, né? Quando precisa, mas eu fui instrutor full, né? na Defense. Porém, antes disso, eu já gerenciava contrato de segurança. Então, eu conheço o mercado, né? Então, eu como gerente, eu quero uma equipe especializada para atender também, ali se for um condomínio, uma empresa, uma indústria, pessoa qualificada. E essa modalidade é de suma importância o vigilante ali, o curso presencial. Você entendeu? Então, é por isso que hoje eu tenho essa palestra de gestão integrada de segurança, depois eu explico, né? Que a gente vê a necessidade real do treinamento presencial. Eu sou totalmente contra o curso EAD para o vigilante. Né? Porque primeiros socorros, como que você faz? Combate a incêndio, vai fazer EAD, né? E detalhe, né? Dentro da sala de aula tem a expertise do instrutor que está ali. Sim. Antigamente as pessoas criticavam, não, que as escolas de formações têm que melhorar o conteúdo programático do curso, tem que requalificar os instrutores, mas já entraram numa sala de aula para ver um instrutor dando aula? Né? Eles são capacitados sim, entendeu? Porém, eu sou totalmente contra o ensino à distância para o vigilante, porque o curso já é dado como curso de vigilante básico. Sim, até porque o trabalhador vigilante hoje, ele trabalha numa escala 12/36, muitos trabalham em 2 empresas, Sim. moram na periferia, geralmente o sinal de internet é muito difícil, primeiro ele não vai ter tempo, né? Ele trabalha em 2 empresas, como ele vai ter tempo para fazer uma aula em EAD, né? E outra questão, ele vai ter que ter um aparelho celular de última geração, né? Então, quer dizer, é complicado, realmente é muito complicado isso, né? Não adianta, né? Tem informações que a gente precisa do presencial, e o vigilante é uma delas, né? Bom, logicamente nós não vamos aqui estar passando, né, os segredos da segurança privada, Sim, né? sim. Mas eu tenho 3 temas aqui que eu vou deixar mais para frente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas, tá? Depois eu vou voltar nesse assunto dos outros 3 temas que eu tenho aqui que tá ligado. Sim. Então, o Centro Integrado, o que eles fizeram, né? O condomínio que eu representava, a gente conseguiu integrar também com eles, né? Então, as câmeras externas, elas podem ser integradas na central aí da Guarda Municipal, né? E o vigilante que ele está operando ali a central de monitoramento, ele tem um aplicativo, né? E se ele vê alguma coisa suspeita, o que ele faz? Ele já manda uma mensagem para o Centro Integrado. E é muito bacana, porque existe até passagem de serviço na central de monitoramento integrado com eles. Então, o vigilante ele assume a central de monitoramento, o pessoal do Centro Integrado já passa lá, bom dia, né? GMX assumindo o plantão. E o vigilante fala, positivo, vigilante Ferracini assumindo o plantão. Então, existe até a passagem de serviço. É fantástico. Então, o que acontece? Se o vigilante viu alguma coisa suspeita, né, nós mesmos, vou contar uma ocorrência, não vou falar o local, né? O vigilante viu um falso motoboy, né? Vamos deixar bem claro, não é um motoboy, um falso motoboy,
ele parou com a moto no ponto de ônibus. E ali ele começou a falar no celular e começou automaticamente, a central de monitoramento já observou, veio com a speedometer e começou a monitorar ele. Só que em um determinado momento, o vigilante observou que o falso motoboy estava filmando a frente do condomínio. Sim. Então ele estava fazendo o levantamento. Filmando a movimentação. A né? movimentação, né? E aí o que o vigilante fez? De pronto já pegou a app que é integrado, já mandou para a guarda municipal. De pronto a guarda já abriu aquela câmera externa que está integrada e já enviou uma viatura, né? Você conhece o Paulo Campana? Sim. O Paulo Campana estava à frente lá da diretoria, né? Mandei até um agradecimento para ele. Porém, uma viatura que estava na região, ela chegou em 7 minutos. Então houve o acompanhamento, tudo, né? O elemento, ele infelizmente conseguiu fugir. A moto era uma moto produto de furto também, então não deu para localizar. Então, olha que bacana que é essa integração que Campinas tem, né? Então, esse é um primeiro cenário aí, né, da integração. Digo aqui, eu tenho umas polêmicas aqui. Não, pode, manda Ou você bala, quer gente. fazer algum? Deixa eu só fazer uma Isso. pergunta rapidinho aqui. Professor, existem novas tecnologias ou tendências em segurança de condomínio que você considera relevantes? Algo novo que está para vir? Tem muita coisa que vem de fora também, né? Sim. Que você considera relevante a ser implantado aqui nos condomínios? Ronaldo, o que eu acho relevante hoje, que está aí, né, de ponta, né, são os softwares com inteligência artificial. E isso legal. daí é fantástico, né? Eu vou destacar 2 softwares, não ganho nada para falar deles, Sim, né? sim. É o Monuvem e o Benuvem, né? Que eu estou acompanhando, eles já têm também integração, né? Estão integrados com a Secretaria de Segurança Pública também. Então, através desse software, eu não tenho que mexer na estrutura existente de segurança do condomínio. Então, mesmo aquelas câmeras que estão hoje, a gente consegue aplicar a inteligência artificial no que já existe. Você vai Entendeu? aperfeiçoar o que já tá bom. Eu não preciso nem mexer na estrutura física dela. Em muitos projetos eu não tenho nem que trocar a câmera, porque a inteligência está no software. Puxa né? vida, hein? Então, aí a gente sai daquele cenário que eu falei, né? Do passivo para o ativo. Então, essa é o que nós temos aí, a maior tendência, né? Que seria realmente o monuvem, o benuvem, né? Que a gente consegue aplicar a inteligência artificial no que já existe. Entendeu? Então, esse daí é o que está realmente, né, em evidência. O que nós tivemos na pandemia, que a Hikvision ela trouxe também, foi as câmeras com inteligência artificial embarcada nas câmeras. Sim. Só que já passou um pouco, nós estamos já com um software que faz, né, esse gerenciamento e leva a inteligência artificial para os equipamentos existentes hoje. Então, o que nós temos hoje de ponta realmente é esse software aí, Ronaldo. Perfeito. Bom, Ferracini, agora eu vou abordar 3 temas aqui que são polêmicos, muito polêmicos. Tá? Sim. Como você falou, você deu um exemplo, um caso lá do condomínio, que o vigilante ele detectou, tá, que uma pessoa que estava dentro do carro não se enquadrava no perfil do morador. Tá? Sim. Lógico que nós temos esse treinamento, né? O pessoal Sim. sabe disso. Porém, nós temos uma coisa que acontece muito na categoria, que é a questão do racismo, a homofobia e a intolerância religiosa. Quando eu falei que ia voltar, essa questão lá da antiga Sincamp, né? Tá? Que hoje é SIC, eu sou de uma religião de matriz africana, então nós temos um programa, o Monitora Campinas, tá? Junto com a Guarda Municipal, para coibir, e coibiu bastante, viu? Tá? As depredações, tá? E ataques às casas de religião de matriz africana aqui em Campinas, tá? Que estava muito elevado. Né? Desse caso você falou que o vigilante detectou, como é tratado essa coisa? Porque nós sabemos que o racismo ele está estruturado na sociedade de qualquer forma. Sim. Tá? E nós não somos brancos, nós somos negros, né? Nós dois estamos lá. Como que a instrução é dada para os trabalhadores vigilantes para
fazer uma abordagem não pela cor da pele, mas sim pelas características da pessoa. Como é feito isso? Comportamento. Certo. Então, o vigilante ele identificou que a pessoa, né, não era morador, que possivelmente o morador estava rendido pelo comportamento. Então, não foi por cor, nada. E a pessoa que estava dentro do veículo era de sexo feminino, branca, né? Só que o comportamento dela chamou a atenção do vigilante, porque a todo tempo, né, ela ficou olhando o lado, assustada, e ali o vigilante olhou, ele estava passando na cara, da frente, ó, que ele olhou, a pessoa estava procurando câmera, você entendeu? Só que acontece que uma câmera instalada de forma estratégica que pegava o passageiro, né? Fantástica câmera. Então, e aí o que o vigilante fez? De pronto, o vigilante já acionou a central de monitoramento, ele nem passou pelo supervisor, que o protocolo é esse. O supervisor ele vai tratar a ocorrência, você entendeu? Mas quem está na linha de frente é o vigilante, então o vigilante vai acionar a central de monitoramento. Então foi a questão de comportamento. E para não cometer erros, é isso que você falou. O que a gente fez? Trabalho formiguinha, vamos cruzar as informações? Vamos buscar quem saiu com esse morador, essa pessoa estava dentro da residência, porque no controle de acesso, a gente tem os acessos ali, né? Que horas, quantas pessoas moram na casa? X. Puxou no controle de acesso, quais foram os momentos que as pessoas saíram? Olha nas imagens, né? Para não ter o erro de ser a visita de um morador. Fez esse trabalho, protocolo de ocorrência, está rendido o morador, né? Então, onde foi o acionamento? Então, não é cor, é comportamento. Desviou do comportamento, a pessoa está assustada, vamos tratar essa ocorrência aí. Todas as residências elas eram integradas com a central de monitoramento, e aí houve aí uma senha, uma confirmação de senha em contrassenha. Sim. Não confirmou. Aí, essa questão de qual que você foi feliz de falar, que era a mulher branca, nós tivemos a Kate Marrone nos anos 90, que era a maior assaltante de banco que tinha aqui em Campinas. Teve. Era aquela loura bonita, a menina nova, 26 anos, e ela entrava no banco, o pessoal ficava assim, babando por ela, só que ela era assaltante, né? E ela facilitava a entrada dos bandidos, né? Sim, e hoje, Geis, a gente acompanha aí, né, na própria televisão, né, na mídia, né, jovens, né, cometendo arrastões em condomínios de alto padrão. Sim. Então você olha, né, ele ali não parece ser ofensivo, né, porque meninos jovens, né, 17, 18, 22 anos, usando roupa de grife, né, e eles burlam ali os condomínios, invadem e fazem o arrastão. Então o que acontece? A gente observa que realmente a gente tem que ver o comportamento da pessoa, né? Então é dessa maneira que a gente identifica, né? Para não cair na questão do racismo. A gente tem que ser frio, né, cara? Mudou o comportamento, vamos verificar por que dessa mudança de comportamento, entendeu? Ultimamente a gente acompanha na televisão, né, os casos de racismo nos shoppings, tá? Nas lojas, tá? Mas quando acontece, não é com o vigilante, e sim com algumas lojas, tá? Tem uma marca famosa aí que tá quase todo dia, ela aparece na televisão por causa de racismo. E essa questão de homofobia, tá? Nós não temos registrado casos, tá? Onde os vigilantes, a não ser um que ficou famoso, né? As duas mulheres lá que ofenderam o vigilante, tudo. Né? Mas é uma coisa que nos preocupa muito, tá? E a questão da intolerância religiosa. Então, nós sabemos que o Brasil é um país que tem muito diversificado, tá? A questão religiosa. Tá? Tem várias religiões. Então, o vigilante está preparado para isso, para ter esse trato, tá? Tanto com a questão homofóbica quanto religiosa também, e o racismo. Ô, Geiso, tudo que vem à tona, toda mudança de comportamento que envolve o nosso cenário, realmente cabe ao gestor que está responsável pela essa equipe, ou até mesmo as escolas de formação, a estar naquele momento ali, na aula de relações humanas, colocar isso daí. Mesmo que não seja no conteúdo programático. Colocar, discutir isso em sala de aula. Né? Então, tem locais que a gente consegue fazer pré-eleição. Então, existe a passagem de serviço,
Os vigilantes ficam em forma, você entendeu? E a gente faz uma preeleição, falando o que aconteceu, né, no turno das 6 às 18, né, para quem assume às 18 e para quem assume às 6. Então, tem hoje locais, né, que faz essa preeleição. Então, se houve um caso similar, a gente já trata no dia isso daí. Sim. E as escolas também pegar esse gancho e tratar na sala de aula, né? Porque, igual você falou de preconceito, isso aí é uma questão complexa. Eu passei por isso. E naquele momento, eu peguei e falei, putz, se eu levar para frente, isso aí vai me dar uma dor de cabeça para mim. Mas eu deveria ter levado. Porque eu teria condições, né, de contratar um advogado ali, você entendeu? E ir para cima. Eu estava numa determinado shopping e fui numa determinada loja comprar lá, né, uma camisa que eu queria e as pessoas não me atendiam. Não atendia, né? E aí chegou um momento, minha esposa chegou, eu falei para minha esposa entrar na loja. De pronto, a minha esposa foi atendida, né? E aí, cara, aí eu entrei, né? Eu falei, por quê? Aí eu cheguei e falei, daí eu abordei a menina, eu falei, por que você não me atendeu? Não. Eu falei, não, você não me atendeu. Você entendeu? Por que você fez isso? Eu falei, coloca na sua consciência o que você fez. Olha o absurdo que você cometeu. Você entendeu? Mas ali, cara, às vezes a gente acha que a gente está pronto para algum gerenciamento de risco, algum gerenciamento de crise, desculpa. E isso aí me pegou. Ali eu me senti fraco, cara. E eu não deveria ter me sentido fraco. Eu deveria ter acionado a polícia, você entendeu? Feito boletim de ocorrência, levado para frente mesmo, né? Aí minha esposa também ficou muito nervosa, aí eu tive que gerenciar minha esposa, e aí eu dei 2 passos para trás, mas me arrependo de ter dado os 2 passos para trás. É um claro flagrante de preconceito, né? Sim, foi. Nos dias de Eu hoje, sempre né? coloco, tá, que são coisas, tá, não são equívocos, tá, não são são, brincadeiras, não são. tá, isso é coisa que machuca, que dói na alma da pessoa. Com certeza. Tá? Dói. A minha esposa, particularmente, ela tem a pele mais retinta do que a minha, ela não viaja de avião mais. Ela tomou pavor, porque toda vez que a gente ia viajar, ela era escolhida aleatoriamente, né, para passar por revista. Então, ela não viaja mais. Ela tomou trauma. Tá? É uma coisa... gente, que isso dói. Machuca. E vou falar para você, Geisa, hoje, aproveitando esse gancho aí, tem locais que eu não vou. Eu não vou. Nossa, que eu me omito. Você entendeu? Tem locais que realmente eu não frequento, cara. Porque, igual você falou, cara, quando a gente sente na pele, dói. Dói muito. E então eu prefiro não ir. Você entendeu? E isso é muito triste, porque no mundo que a gente vive hoje, isso vai para além da questão financeira, cargo que você exerce, o que você é, né? Porque cara, ninguém é melhor que ninguém. Não é a sua cor, não é o seu dinheiro, não é a sua função, não é o seu cargo, não é o tamanho da sua conta bancária, não é o quanto que você vai gastar na loja que define se você é uma pessoa que tem que ser respeito. Todos merecem respeito. Que vai definir o nosso caráter, né? Cara, mas só que, infelizmente, como o Geiso mesmo colocou, né, cara? Tá encrostado. Parece que é até difícil a gente falar, mas parece que é algo cultural. É algo cultural, viu, Ronaldo? Acho que não tem, cara, porque é terrível isso. Eu sinto isso daí na pele também, cara. E já vou falar, viu? Já teve processo seletivo que eu tenho absoluta certeza que eu não entrei por causa da minha cor. Hoje nós tivemos um problema. Tivemos, eu não sou dessa época, mas o Jesus tivemos um absurdo. Quando eu falo dos anos 90, tá? Olha, foi uma época muito difícil para eu acho que o absurdo que você vai falar, eu estava nos processos seletivos. Da psicóloga. Isso. Para relembrar aqui, para quem não sabe, estava tendo um processo dentro do sindicato, tá, de contratação, uma determinada empresa para um determinado condomínio de alto luxo, né? E a psicóloga simplesmente chamou o próximo vigilante para ser entrevistado, né? Ela falou, olha, não, você não vou te entrevistar. Por quê?
Não vou entrevistar negro. Como é que é? Não vou, estou orientada a não contratar negro. Me chamaram na minha sala, eu desci e fui falar com ela. Falei, doutora, desculpe, chegou para mim que a senhora falou que não vai entrevistar negros. Isso é verdade? Eu falei, sim, não vou entrevistar. Eu estou orientada a não contratar negros. Eu falei, é verdade isso, doutora? Então a senhora está presa. Eu dei voz de prisão para ela na hora. Chamamos a Polícia Militar chegou, o sargento foi abordar ela estava grávida, né? Sim. E ela repetiu na frente do sargento, falando, não, realmente, eu estou orientada a não contratar negro e não vou entrevistar nenhum negro. Sim. Nossa, aí gerou aquela briga, Sim, toda, ela sim. foi conduzida para a delegacia, ela tentou fugir, pegaram, e no final nós sabemos aquela cação, né, o registro dela foi uma coisa absurda. E você estava lá na época, não foi? Eu tava na época. Né? Então Eu estava na época. É testemunha ocular do que ocorreu. E na defesa da empresa, não foi questão de racismo, é que ela não soube se expressar. Nós tínhamos que contratar vigilantes altos e claros, mas não claro cor de pele, claro no sentido de se expressar, né, ter boa dicção. Falar, esquece. Gente. Pior que isso é só juntar também a intolerância religiosa. Aí piora tudo mesmo. Aí piora o negócio todo. Com certeza. Olha, já tivemos, Ferraci, uma empresa, certo? E que o supervisor era de uma determinada religião, tá? E falava com a equipe dele, tinha que ser da religião dele. Acabou. Verdade. Se fosse de outra religião, não quero você aqui. Olha que ponto que chega a cabeça do cara. Ele recolhia os vigilantes dos postos sem nenhum motivo, só por não ser da religião dele. Sim. É difícil de acreditar, mas é verdade isso aí. Olha o absurdo. Você entendeu? Nós vivemos num estado laico e nos dias de hoje o sujeito acha que tem o direito de recolher alguém ou de definir se a pessoa é um bom profissional ou não, porque não é da religião dele. Não, loucura, né? Loucura, total. Igual deu ocorrência aí no Rio Grande do Sul, né? A tragédia no Rio Grande do Sul, sim, tudo. Pô, o que a gente fez? Olha o que eu participei também, né? Para ajudar a fazer a arrecadação. Sim. Gente, juntou todas as religiões. Sim. Todas as religiões. Professor, somos todos irmãos. Você entendeu? Inclusive, nessa do Rio Grande do Sul, eu faço parte de uma associação, tá? A COCAI, Associação das Comunidades Tradicionais de Cultura Afro, tá? E Cultura Popular Brasileira. Nós entramos com a ação contra a influenciadora, tá? Que falou, tá? Que a enchente no Rio Grande do Sul só aconteceu devido a determinar a quantidade de casas, tá? De religiões de matriz africana existentes lá. Meu Deus. E ela foi condenada, já em segunda instância, a pagar uma indenização por danos morais coletivos. O Ministério Público já se posicionou, deu conta ela também. É um absurdo isso. Loucura, gente, né? Aquela tragédia atingiu foi todo mundo. Todo mundo. Foi todo mundo, todas as religiões existentes, possíveis e imagináveis. Então a pessoa falar uma coisa dessa, então não cabe. Aqui dentro do Sindicato dos Vigilantes, tá? Nós temos um lema, são os 5 deles, tá? Diretor do sindicato não tem cor, não tem sexo, não tem time de futebol, tá? Não tem partido político, acabou. Religião. Tá certo. Porque nós lidamos com todos. Sim. E a nossa convivência está aqui. Eu sou de candomblé, evangélico, outros. A gente tem que se respeitar. Lógico. Então não existe mais isso. Mas, infelizmente, a sociedade está com esse ranço aí, tá, essa coisa encruada dentro. Né? Não adianta. Bom, é isso aí. Da minha parte aqui, zerou as perguntas. Tem mais alguma? Só vamos já partir para o final. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. De antemão, agradecer. Foi muito bom conversar contigo aqui. E o pessoal que está assistindo, eles estão vendo que a segurança privada, ela não é só aquilo ali, como chamam a gente, os guardinhas. Não, esquece. Tem essa que a gente sofre, hein? Guardinha. Banco, então, seu guardinha, seu isso, seu aquilo. Não, a responsabilidade do vigilante é muito grande. Então, são as considerações. Primeiro realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? O Geiso, ele não sabia, né? Mas um momento complexo, né, da minha vida, né? Foi a questão financeira, né? Eu tinha um projeto
Eu empreguei todo o meu dinheiro ali no projeto, acabou não dando certo, e quem abriu as portas para mim foi o Geiso. Então, agradecer muito o Geiso, porque você não sabia disso, e porque o Geiso fez isso daí, cara, ele realmente, ele ajudou eu pagar as contas que eu tinha que pagar da minha família, cara. A minha responsabilidade com a minha família, né, com a minha casa, e foi graças ao Geiso, então eu quero agradecer, fiquei muito feliz de ver que você voltou, você tá bem, entendeu? Fico muito feliz mesmo, né? E, pessoal, o vigilante, ele é uma das profissões mais nobres que tem. Por que é uma profissão mais nobre que tem? Porque é o profissional que ele sai da casa dele para ele proteger vidas e patrimônio de pessoas que ele não conhece. Né? Então, o vigilante, ele é a primeira linha de defesa da sociedade. Após isso, vai ser acionado, sim, os órgãos de segurança pública. Então, só deixar isso daí, agradecer a todos vocês e precisando, estou à disposição e quero participar mais aí do podcast de vocês, hein? Professor, quero agradecer a gentileza de ter atendido o nosso convite. O sindicato está de portas abertas para o senhor, sempre que precisar. Obrigado. E com certeza contamos com a sua presença aqui em outros episódios. Sim. Obrigado mesmo, Ronaldo. E Ferracini, mais uma vez, tá? Obrigado. Tá? Você é uma pessoa muito ilustre e é um profissional, tá, de alto gabarito. Tá? Em nome da categoria, te agradecer, tá, imensamente por essa aula que nos deu hoje. E para você, trabalhador vigilante, tá? Confie sempre na sua profissão. Como o Ferracini colocou aqui, você é uma pessoa muito importante na sociedade. E, pessoal, tá, em nossas redes sociais, tá? Você segue a gente lá, dá o seu like, para a gente poder estar tendo essa oportunidade de estar conversando diretamente com você, trabalhador e trabalhadora da vigilância privada, e com toda a sociedade. Obrigado e até o próximo podcast.